Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de prova. Hoje nós vamos falar de uma prova do estado de São Paulo do ano de 2010, corrigida. É a prova já com as respostas. E o melhor método para se aprender é estudar o certo. Uma professora já me falou, outra professora de concurso público, que ministra aulas de concurso público, já ensinou um método bastante eficiente que ajuda milhares e milhares de pessoas todos os anos. É a pessoa ter a prova em mãos e sempre estudar a resposta correta e não olhar as erradas, porque se dela vai se confundir, vai embaralhar, vai atrapalhar o pensamento, o raciocínio dela. Então, nada mais, nada menos, hoje estou passando para vocês aqui de bandeja, de mão dada, a prova com o gabarito, com as respostas já assinaladas. Eu peço inicialmente que você, ao ver esse vídeo, amplie, deixe em full screen, a tela cheia, pegue seu caderno, pegue um lápis, pegue uma caneta, vai valer muito a pena, vai ser muito significativo. Você pode gastar um pouco do seu tempo agora, mas vai te ajudar muito. Ainda mais se você não tem muito tempo para estudar. Hoje em dia a nossa vida é muito corrida, não temos muito tempo para raciocinar, para pensar, para lazer, para ficar com a família. Quem diria para estudar para um concurso público, que é uma coisa fundamental, uma coisa que pode mudar, ajudar significativamente a sua vida. Bom, vamos lá pessoal, vamos começar da 1 até 80 se eu não me engano. Eu peço para você ver e rever esse vídeo para você aprender cada vez mais. Ó. A primeira questão. Leia lá, vamos bem. A ideia de autonomia de professores tem sido muito comum nos discursos pedagógicos. No entanto, seu emprego nem sempre reflete uma clareza quanto ao seu significado. Para Contreras, 2002. No caso aqui, gente, esse nome é um dos caras que está no edital desse concurso desse ano. Preste atenção, fiz o concurso do ano passado, o do ano de 2013, e o Contreras caiu de novo no concurso público. Autonomia não é um chamado à autocomplacência, nem tampouco a individualismo competitivo, mas a convicção de que um desenvolvimento mais educativo dos professores e das escolas virá do processo democrático da educação, isto é, da tentativa de construir uma autonomia profissional juntamente com autonomia social. Autonomia nada mais é do que autonomia mais é do que ele ter a convicção do que vai fazer, a emancipação, ele ser o sujeito capaz, não é, de realizar sem ter suportes básicos e de trabalhar tanto no seu profissional quanto no seu lado pessoal, sem ficar em cima do muro, sem ficar muito dúbio, uma pessoa mais convicta que tem capacidade de exercer suas funções. Bom, isso daí tá fácil. Esse cidadão Contreras, um pedagogo, você pode encontrar no Google ou em algumas apostilas você encontra material para estudar ele. A pergunta número 2 é de um pedagogo Tardif, 2002. Bom, pode ver que é já um pouco mais defasado já essas perguntas, mudou bastante coisa, tem mais gente nova aí também trabalhando. Ó, o saber dos professores traz em si mesmo as marcas de seu trabalho, e esse saber não é somente utilizado como um meio no trabalho, mas é produzido e modelado no e pelo trabalho. Trata-se, portanto, de um trabalho multidimensional que incorpora elementos relativos à identidade pessoal e profissional do professor, a sua situação socioprofissional, ao seu trabalho diário na escola e na
sala de aula. Dá pra ver que não é tão simples como se parece, né? A gente tem que buscar esses caras, tem que buscar referência, procurar algum artigo ou 2 artigos deles que eles já fizeram pra gente estar a par, né, do trabalho dele. Se a pessoa não lê, não tiver uma leitura, não tiver uma noção, ela não vai se sair muito bem no concurso. Vai no chutômetro. Bom, essa foi a alternativa 2. Pode ver que as primeiras são pedagógicas, né? As primeiras. Agora, Pierre Renaud, grande estudioso Pierre Renaud. Pierre Renaud que já publicou alguns livros também, falando não apenas da docência, mas também das crianças em geral. Se você procurar, tem alguns livros dele falando umas passagens da infância. Por aí tem livros dele na internet mesmo, que você pode fazer uma leitura breve de artigos dele. Pierre Renaud propõe um inventário das competências que contribui para orientar a prática docente e as formações iniciais e contínuas. Para o autor, a noção de competência designará uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. Administrar a progressão das aprendizagens é uma das famílias de competências reconhecidas como prioritária no exercício da docência, que mobiliza competências mais específicas, como, por exemplo, essas daí já são bem específico, né? Tem uma tabela falando do Pierre Renaud sobre as competências. Aqui, ó, administrar situações, problemas ajustados ao nível e às possibilidades do aluno. A 3, observar e avaliar os alunos em suas situações de aprendizagem numa perspectiva formativa. Número 4, fazer balanços periódicos do processo realizado e tomar decisões de progressão. Se eu não me engano, esse livro do Pierre Renaud é as 10 competências. 10 competências relacionado à ação docente. Não lembro. As 10 competências tem como usar novas tecnologias, administrar a sua própria formação contínua. Algumas outras também agora eu não me recordo bem. Eu lembro administrar a sua própria formação contínua, que não seria a pessoa se acomodar, ela está sempre buscando se reciclar, sempre buscando se atualizar. Eu lembro que eu estudei essa parte do livro, é um livro bem interessante do Pierre Renaud. E usar novas tecnologias também é bem importante. Tem até a história do cara que ficou congelado, né? Um professor que ficou congelado. Ele ficou congelado e só nos anos 80 ou nos anos 70, se eu não me engano, e só foi descongelado agora em 2014. Ele ficou, de primeira imagem dele, ele ficou aterrorizado, que ele olhou para o lado, tinha TV de plasma, telão, LCD, celulares super modernos, notebooks, tablets, e ele não sabia o que fazer. O metrô, para onde que ele queria ir, já tinha o metrô, carros modernos. Aterrorizado com tudo isso, o professor falou: bom, tem que voltar a trabalhar, tem que tocar minha vida. Aí ele chegou na sala de aula, no ensino fundamental, no ensino médio, na escola estadual. Chegando lá, ele entrou na porta de madeira, aquelas carteiras ainda arcaicas, a lousa com giz, aquele ventilador que tem que puxar cordinha de piniquinho, as janelas entravadas, aquelas enferrujadas, algumas com vidro já amarelado, gasto, alguns trincados. E ele falou: graças a Deus, até que enfim eu me encontrei, me sinto em casa. E é isso aí. Alguns professores, docentes têm medo de trabalhar com novas tecnologias, não? Bom, é para se entender, né?
Quem está acostumado com métodos antigos é diferente a mudança, é até compreensível. Alternativa 4, Cole e Martin. Esse Martin cai bastante em concurso público. Me lembro muito bem. Numa concepção construtivista, a avaliação tem uma função reguladora no processo de ensino e aprendizagem, que implicará conhecer o que cada um dos alunos sabe fazer e é o que pode chegar a saber, saber fazer ou ser, e como aprendê-lo. Nesse processo, cabe ao professor desenvolver uma atuação na aula em que as atividades e os próprios conteúdos de trabalho se adequarão constantemente, tendo como referência o planejamento. Para você que vai fazer concurso público da área de licenciatura, se prepara que sempre vai ter pedagógicas antes das específicas. Alternativa 5, Vasconcelos, 2013. A preocupação fundamental no que se diz respeito aos instrumentos de avaliação buscando superar a ênfase seletiva é referente a. Alternativa C, mudança de postura em relação às finalidades da educação e da avaliação. Alternativa 6, o bullying pode ser descrito como um tipo de intimidação direta e indireta envolvendo um variado leque de agressões. Lembrando que não é só agressões físicas, né, verbais e as psicológicas, como ameaças que ficam nos alunos. O currículo pode ser entendido como uma referência básica para a pessoa possa aplicar, localizar e contextualizar os conhecimentos acumulados pela sociedade ao longo do tempo. Essa questão é bem técnica. É bom você até anotar ela para você não se esquecer depois. Alternativa 8. As linguagens prioridades na concepção da proposta curricular do Estado de São Paulo são entendidas como formas de compreensão e ação sobre o mundo. Essa questão aqui já serve para você olhar na secretaria mesmo. Até no próprio MEC é sempre bom você ver e olhar a proposta curricular de cada lugar que tem disponível em documento. Isso é muito importante, você sempre está se atualizando, vendo as mudanças. Agora essa proposta curricular está até ultrapassada. Procura a nova proposta curricular do governo do Haddad, que é uma divisão seria no caso uma divisão em 3 ciclos, ou 4 ciclos se eu não me engano, do ensino Fundi 1, Fundi 2, infantil. Cada 3 anos, se eu não me engano, vai ter um trabalho de conclusão de ciclo. É uma proposta, não sei se já está em vigor, mas essa proposta já está em pauta desde o ano passado. Eu até lembro de ter feito uma leitura, alguma coisa sobre ela. Procura aí na internet que você vai encontrar no próprio Google mesmo essas mudanças. Competências e habilidades precisam ser desenvolvidas na escola, uma vez que são elas que permitem aos alunos competências e habilidades, enfrentar problemas e agir de modo coerente diante das múltiplas possibilidades de solução. Questão não muito difícil, razoável. No texto Gestão do Conflito Escolar, da classificação dos conflitos aos modelos de mediação, Álvaro Crispino defende a tese de que a causa deixa eu puxar um pouquinho mais para cá a tela. De que a causa primordial da violência escolar tem relação com a massificação da educação, pois a escola passou a reunir no mesmo espaço alunos com diferentes vivências, expectativas, valores culturais e hábitos que são causadores de conflito e de, quando não trabalhados, provocam manifestação de violência.
Olha, você lendo um pouco de Álvaro Crispino, você já vai entender a ideia dele, falando bastante sobre as críticas que encontra no contexto escolar. Isso daí já é bem direcionado, mas para a área pública mesmo, que encontra bastante dificuldades. Você lendo algum artigo, alguma publicação ou comentário de um autor desse, você já fica por dentro de como é o pensamento dele, caso vir alguma questão relacionada, você já fica por dentro. Paulo Freire também é bem crítico quando cair algo sobre a postura do governo de São Paulo, no caso específico da prova, a postura crítica dele com os governantes, com o descaso da educação, de como é tratado no estado, na cidade de São Paulo. Bom, eu recomendo fazer a leitura da Pedagogia da Autonomia, que é essencial, né? Fala tanto dos 4 pilares, os pilares da educação, fala um lado mesmo de como gerenciar, né? Ministro da Educação, esse lado. Sérgio Cortella caiu nesse último concurso público que teve na região do Grande ABC, ele caiu também. Ele que foi que trabalhou junto quando o Paulo Freire era ministro, Sérgio Cortella. É bom você estar atento a esses nomes e anotar e estudar, que vai ser de muita importância lá na frente para você que vai fazer uma prova, vai concorrer uma vaga aí. Você já sai na frente de muitos candidatos. Alternativa 11. Proposta curricular do Estado de São Paulo para os níveis de ensino fundamental 2 e médios tem como princípios centrais a escola que aprende, o currículo como espaço de cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência de leitura e de escrita, a articulação das competências para aprender e a contextualização do trabalho em relação ao princípio a escola que aprende. É correto afirmar que formação de uma comunidade aprendente deve ter como ponto de partida o trabalho colaborativo. Agora tem uns cadernos, né? Não sei porque no tempo que eu estudava não tinha ainda esses cadernos. Uns cadernos que norteiam o trabalho, né, dos professores, tanto de português, matemática, história, educação física, entre outros. Eles norteiam o trabalho, né, do docente para facilitar ter um lema, né, um norte para fazer o trabalho. Claro que não dá para aplicar tudo esse caderno, eu já até vi ele e é um caderno assim bem regradinho, bem centradinho, é dia a dia, passo a passo, que falando-se como esse ano de Copa, de vários feriados, não dá para trabalhar 100%, mas é uma boa coisa. Olha lá, no caderno do gestor, volume 3 de 2009, destaca-se a importância das reuniões finais de conselhos de classe e série para reflexão sobre o que de fato aconteceu durante o ano e para a projeção das ações para o próximo ano, diferente da hora de trabalho pedagógico coletivo HTPC. Bom, no município, né, em escola municipal, geralmente os professores têm um tempo a mais assim no período noturno, geralmente das 6, 7 horas, 6 da tarde, 7 horas da noite. Tem um período Eles têm um período extra para trabalhar reunidos sobre área pedagógica, ferramentas de trabalho, fazer planejamento, fazer uma reciclagem, buscar coisas novas. Bom, nesse caderno gestor, eu acho que você encontra ele aí na internet. É bom você dar uma olhada, deve ter bastante coisas falando sobre essa área. Bom, agora vemos a alternativa E, que é a correta. Tem status próprio, que lhe confere o poder decisório de intervir na proposta pedagógica da escola. Vamos para a questão 11. Vivemos uma sociedade dinâmica a partir desta constatação. Andy Hargreaves, na obra Ensino na Sociedade do Conhecimento, Educação na Era da Insegurança, examina o significado da sociedade do conhecimento,
sua importância e o sentido para os professores de hoje. Nesse livro o autor fala em escola total e professor total, ambiente profissional voltados para a cultura cooperativa, na qual a alternativa a interdependência forma o cerne das relações entre professores, fazendo com que cada um sinta parte do grupo de um trabalho em equipe. Bom, esse livro eu não li ainda. Dá pra ver que você tem que fazer uma leitura bem, como que eu posso falar, uma leitura bem concreta, uma leitura bem vivida desse livro, focar um pouco para você estar aprendendo um pouco mais sobre o Andy. Eu não conheço, eu vou até buscar daqui a pouco depois para ver se eu acho alguma coisa dele para eu dar fazer uma leitura breve, ter uma noção para aprofundar um pouco mais. A instrução CNP número 1/2010 de 11 de janeiro de 2010 dispõe sobre os estudos de recuperação aos alunos do ciclo 2 do ensino fundamental e do médio. Nas escolas da rede pública e estadual de ensino, estabelece as competências e atribuições dos docentes responsáveis pela recuperação. Não é responsabilidade do professor oferecer atendimento individualizado de estudos de recuperação paralela para atender às dificuldades e necessidades indicadas pelas famílias dos alunos. Bom, essa questão já é uma questão bem técnica. A pessoa tem que estar sempre buscando essas atualizações. Pode ver que foi uma atualização do próprio ano de 2010. É bom a pessoa sempre estar olhando na página da educação, de alguns sites que veículos por aí da rede. Sempre estar atento. Ler jornal é muito importante para você estar por dentro do que acontece. Duas meninas da mesma turma saíram muito entusiasmadas da aula. Conversaram sobre o que estavam aprendendo e foram questionadas por colegas de outra turma sobre o motivo de tanto entusiasmo. Eles queriam saber como eram as aulas dessa tal professora Luísa, que era muito elogiada pelos alunos. As duas foram logo contando: a aula dela é muito gostosa, porque todo mundo tem o mesmo direito de participar, falar, dar opiniões. Não fica assim de deixar os alunos meio isolados, pelo contrário. A outra menina complementa, e na hora de explicar, ela explica de um jeito que não tem jeito de não entender. Quando ela está explicando, ela está conversando com os alunos. E ela pede muita opinião da classe inteira. É um jeito muito fácil de aprender. O encontro cotidiano entre professores e alunos em sala de aula envolve um conjunto de fatores necessários para facilitar a aprendizagem. No caso da professora Luísa, as alunas colocaram em destaque a sua habilidade em contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos, estabelecer um ambiente favorável, além de criar uma rede comunicativa na aula. Essa questão, se você ler atentamente, você já vai encontrar a resposta. É só ler com calma. Claro, estar atento ao tempo da prova, que você consegue matar essa alternativa. Alternativa 16. De acordo com Jacques Delors, a educação ao longo de toda a vida baseia-se em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Bom, geralmente Paulo Freire ele já usou esses 4 pilares já da educação em algum dos seus trabalhos, não me lembro qual agora. Essa perspectiva deve no futuro inspirar e orientar as reformas educativas, ou seja, tanto a colaboração de programas como a definição de novas políticas pedagógicas. É bem legal se você estiver na faculdade ainda, fazendo algum trabalho,
você se nortear nos 4 pilares. É uma forma bem bacana de seu trabalho ganhar uma valorização melhor. O conceito de educação ao longo da vida ultrapassa a distinção bem conhecida entre educação inicial e educação permanente. Segundo Delors, aproxima-se de outro conceito frequentemente proposto, que é o da sociedade educativa. Se você deu a alternativa de cima, essa aqui já vai ficar bem fácil também. Refletir a respeito da produção de conhecimento do aluno buscando encaminhá-lo à superação e reconhecimento do saber. Significa desenvolver uma ação avaliativa. Refletir a respeito da produção de conhecimento do aluno buscando encaminhá-lo à superação e reconhecimento do saber significa desenvolver uma ação avaliativa mediadora. Estou um pouco meio preocupado com o tempo para não ficar muito longo, né? Está um tempo bem longo, estou gastando mais de 1 minuto com cada questão. Vou tentar acelerar mais um pouco aqui, falta muitas questões. Ou tentar dividir o vídeo em 2 partes para não ficar muito exaustivo. Quantas perguntas tem ao todo? São 80 mesmo, meu Deus. Não vai dar para fazer as 80, mas vou tentar fazer pelo menos uma metade. Depois em outro vídeo dar uma continuação, que senão vai ficar muito longo, vai ficar muito pesado também para enviar. Segundo Hoffman, existem 4 dimensões que envolvem o processo avaliativo. A primeira dimensão se refere ao contexto sociocultural do aluno, a segunda aos saberes significativos e a terceira às questões epistemológicas do aprender. Epistemológica, o conhecimento do aprender, lá a base, a raiz, a essência. A quarta dimensão diz respeito ao cenário educativo avaliativo. Essa daqui, se você não leu o autor, Hoffman, você vai pro saco. Quem cursa a licenciatura já deve ter visto ele em algum momento. Nem que for no começo, no meio, ele aparece. É bom fazer uma reciclagem dele. Instituída pela Lei Complementar número 1078, de 17 de dezembro de 2008, a bonificação por resultados a ser pagos aos servidores em efetivo exercício na Secretaria da Educação decorre do cumprimento de metas previamente estabelecidas visa a melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino público. Estou um pouco cansado aqui já, está tarde da noite. Vamos continuar. Bom, essa questão estava bem na cara. Foi em 2008 que teve essa melhora no salário. Pelo contrário também, em 2008, lembro que eu estudava no ensino médio, teve professor que se queixou que teve uma queda no salário por causa da baixa produtividade, baixo resultado, teve uma queda também. Hoje isso já não ocorre mais. Hoje ocorre uma bonificação, até agora em 2014, uma bonificação por um melhor trabalho, por cumprimento de metas. Formação específica. Agora vem Kishimoto. Todos esses caras agora aparecem por aí. Falar de especificidade. Vygotsky. Capaz de aparecer zona proximal. Bom, segundo Pais, já é mais recente essa questão. Ao final do século XIX, o basquetebol usava cestos de colher frutas como alvo. Essa daí é aquela, quem estudou basquetebol já sabe. Era cestas que quem colocava na época era... Puxa vida. Era um canadense, agora eu esqueço o nome dele. Um canadense que foi para os Estados Unidos.
E lá nos Estados Unidos ele tem até no YouTube, se você procurar o vídeo mostrando na época, ele com as cestas ele precisava criar um esporte novo. É bem legal a história. Precisava criar um esporte novo nos Estados Unidos, nos invernos, na cidade de Springfield, que não é dos Simpsons, que tem várias cidades nos Estados Unidos chamadas Springfield. Inverno muito rigoroso, não tinha muito esportes, não tinha muita prática. E ele se lembrou de uma brincadeira na sua infância, que era atacar pedrinhas no gelo. E foi daí que ele tirou a ideia do basquetebol. É bem bacana essa história. Após pouco mais de um século, o alvo passou a ser um aro suportado por tabelas de fibra de vidro e estruturas hidráulicas. Em uma comparação simples dessa modalidade, percebe-se evidente a evolução. Certamente os avanços tecnológicos continuarão e com isso haverá melhor compreensão do fenômeno esporte, o que implicará a busca por uma pedagogia que saiba ligar com esse processo, que não se deve limitar ao ensino-aprendizagem, mas se ensina vivências e aprendizagem esportivas. Isso daí vale para aqueles professores muito tecnicistas que só querem ver o resultado, a vitória, a perfeição. E sim, temos que ver uma aprendizagem do lado mais lúdico. Com essa evolução, passou do cesto para depois um aro com a rede era fechada, tinha que bater com um pedaço de pau para sair, depois cortar a rede da cesta, e aí foi indo até hoje, como que é o basquetebol. Kishimoto. O jogo possibilita, por meios de procedimentos pedagógicos, promover as intervenções nas quais o educando pode multiplicar seu potencial de competências e habilidades. Kishimoto fala muito de jogos e brincadeiras. Esse cara é fera para quem está na área aí do esporte e da educação física. Se aprofunda em Kishimoto, que vale muito a pena. Segundo Nascimento e Almeida, durante jogos de lutas realizados em uma aula de educação física, um é particularmente bem aceito entre os alunos. Trata-se de uma disputa entre dois grupos que tracionam uma corda em sentidos contrários. A esse jogo se dá o nome de cabo de guerra. As técnicas e estratégias de desequilíbrio e imobilização são utilizadas no esportes de lutas e combates. As questões de número 25 e 28 dizem respeito ao texto Cecília Borges, a formação dos docentes de educação física e seus saberes profissionais, 2005. Essa Cecília Borges caiu no concurso de 2014 também. A autora faz uma crítica à visão dicotômica bacharelado e licenciatura. Esse modelo, enfatizado por Schuh, pode ser qualificado como aplicacionista. É só você ler a autora que você vai entender o significado. A autora Cecília Borges cita um trabalho realizado com estudantes de educação física no qual constatou-se a existência de um forte sentimento deles com relação à sua formação acadêmica. No entanto, esse modelo era compartilhado pelos professores já formados. A constatação foi que o conhecimento adquirido na formação servia muito pouco para o exercício da profissão. Bom, que é a pura verdade. Bom, pessoal, o tempo já está longo, já passou um tempo legal. Eu vou parando o vídeo por aqui. Vou continuar a gravar de novo, porque senão vai ficar muito pesado. Vou dar continuidade da questão 27 em diante. Espero na próxima meia hora terminar o vídeo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham feito anotações. Se esforce, não desista. Estude. Esse vídeo tá aí. Volta a ele se for necessário. Dá continuidade no vídeo. Pausa, congela, anota, presta bem atenção nas alternativas corretas, estude, reveja, gaste um pouco do seu tempo, que se não for muito tempo, curto tempo,
aproveite dessa melhor forma, melhor maneira possível, estudando, se aprofundando, se aperfeiçoando, suprindo as deficiências. E é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez que você acompanhou o vídeo da prova do concurso público até aqui. Eu agradeço desde já você que ficou até aqui. Dê uma força para o trabalho, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se inscreva no canal que você sempre vai ter atualização, vai ter vídeos de novos concursos, novos projetos, novos vídeos ligados às outras áreas aqui do canal. Se inscreve lá que sempre vai chegar coisa legal. Curta o vídeo, curta os outros vídeos, curta o trabalho. Isso aí já vai estar nos ajudando pra caramba. Sua curtida já é um significado de ver que está tendo coisa legal. Vocês estão gostando, vocês estão interessados pelo assunto, pelos vídeos. Então curta lá, se inscreva lá. Você vai gastar 10 segundos do seu tempo. Não é muito tempo, é rapidinho, você já está nos ajudando pra caramba. Dá uma força pro nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nos vemos em outra oportunidade em breve. Em breve eu volto com mais coisa legal. Fico por aqui. Tchau!